Então, vamos começar agora. Bom, então a gente vai dar continuidade, né, nesse tópico. Hoje a gente vai aprender a fazer diagonalização de matrizes. Então, a gente hoje temos a nossa meta hoje. Eu vou fazer uma breve revisão para a gente se localizar no que a gente estudou, né, na aula de quarta. Vamos falar da representação matricial, de vetores, de operadores, falar sobre matriz inversa, matriz adjunta e, finalmente, como diagonalizar a matriz. Certo? Aí, na próxima semana, a gente vai dar mais 2 aulas e a gente termina esse tópico. Então, como a gente, só relembrando o que a gente viu, então, nossa parte do curso agora é sobre o que a gente chama notação de Dirac, é fazer uma estruturação mais compacta, né, para sistemas que não são descritos por funções de onda. Então, eu tenho que escrever através de vetores. Né? Bom, então, o que aprendemos, em resumo, foi exatamente isso. A gente aprendemos no espaço das funções, no espaço de Hilbert. Né? Você descreve o estado da partícula através de uma função de onda. E agora a gente tem o que a gente chama no espaço dos estados, ou no espaço vetorial, a gente representa o estado por esse objeto chamado de um ket. E existe o que chama-se um isomorfismo, então, a toda função de onda pertencente ao espaço de Hilbert, ao espaço dessas funções, existe um equivalente, um ket no espaço dos estados. Então, é unir com um, né, vai na outra. Como é que eu mapeio no outro? Através dessa transformação que está aí, R com barrinha escalar φ. Onde R é assim, o ket, a gente chama o ket, e quando o contrário, a gente chama de umbral. Né? Aprendemos, isso aqui é importante ficar em mente. Então, toda vez que você tiver um ket, o dual dele vai ser umbral. Se tiver umbral, ele vai para o ket. Se você tiver um número, né, no estado dual, no espaço dual, você tem um complexo conjugado, e um operador, você tem o que se chama o operador adjunto. Né? Então, a gente já vimos isso aí. Então, você tem uma função de onda, né, que é definida através, né, dessa transformação de um espaço para o outro. E se você tomar o complexo conjugado dele, transformar ele no dual. Então, que tem ali o complexo conjugado, o φ transforma no bra e o R transforma no ket. É isso que a gente fez. Então, com essa notação, a gente saímos, né, do produto interno lá no espaço das funções, a gente fomos para uma definição no espaço dos estados, que é dado por esse produto interno que está aí. Né? Para a gente fazer essa analogia, a gente usou o que a gente chama a identidade Dirac. Então, no espaço das coordenadas é esse, se for no estado P, só é colocar o P. Essa identidade vai ser muito útil para eu sair do espaço das coordenadas para ir para o espaço das funções. Por exemplo, se eu tiver no espaço do estado, eu quero... Isso aí está representando uma integral. Como é que eu sei que é uma integral? Eu coloco a identidade entre um e o outro, aí eu transformo em forma de integral. Então, essa forma que está aí em forma de estado, está implicitamente uma integral. Se eu quiser colocar explicitamente, eu coloco essa identidade de Dirac e transformo lá para o meu espaço das funções. Certo? Tanto vai para o R, como vai para o P. Então, isso fica. Definimos o operador adjunto. Então, nosso operador adjunto, a gente construiu essa definição, que é melhor dizendo, foi somente colocar. Então, você pega esse elemento, que a gente depois vai se chamar de elemento de matriz, né, com φ e o φ maiúsculo. Se você tomar o asterisco dele, aí ele vai, né, mudar. Então, quem é ket transforma em bra, quem é bra transforma em ket, né? E o operador A, né, o dual dele é o adjunto. Então, essa é a definição de operador adjunto, né, que a gente vai usar muito hoje. Uma propriedade importante, essa propriedade que tem, a gente provou a mais importante, que um pouco fora da nossa lógica, é que AB daga, que é o adjunto dele, é B daga a daga. Certo? Então, essa ordem aí é importante na dedução das coisas que a gente for fazer. Então, isso é importante porque os nossos operadores que a gente vai trabalhar na física são operadores que a gente vai chamar de hermitianos. Você vai entender daqui a ver isso outra vez. Então, se você pegar um operador x multiplicado por px, o x é um operador hermitiano, o px também é um operador hermitiano.
Mas se você pegar o x, px tomar o adaga, vai dar px vezes x. Mas x, px é diferente de px vezes x. A gente já viu que eles não comutam entre si. E o comutador entre x e px é I adaga, IH cortado. Né? Então, na mecânica quântica, essas grandezas não comutam. Então, o operador vai ser hermitiano, ou vai ser hermitiano, quando a adaga for igual a A. Então, são esses operadores quem trabalha na física, na mecânica quântica. Certo? Então, a descrição do estado do observável físico, né, ele é dado por um operador hermitiano. O operador hermitiano ele tem um espectro de valores, então ele é associado a um operador, ele tem essa equação de alto vetor e alto valor, e esses espectros do meu operador, eles são todos reais. Né? Isso é consequência do nosso sistema. Eu posso calcular o valor esperado, não ter que ser normalizado. Ele é dado por isso. Se não for normalizado, eu tenho que dividir por φ vezes φ. Né? Isso a gente vai ver num exemplo que daqui a pouco a gente vai fazer. Então, é assim que a gente calcula o valor médio na representação de Dirac. Se eu quiser, na representação, voltar para a representação de funções, eu meto ali a identidade de Dirac e transformo isso em integrais. Vai ficar φ estrela de R multiplicado pelo A vezes o φ, a integral de dr. Então, isso aí está implicitamente exatamente aquela notação. Mas quando eu não tiver o meu sistema não descrito por uma função de onda, eu não posso usar a identidade de Dirac porque os meus estados são descritos por um vetor e não por função de onda. Então, a identidade de Dirac não vai servir porque eu não vou ter nada no espaço das funções de onda, e sim de vetores, como é o caso do spin do elétron e a polarização do fóton. Então, não tem função de onda para eu ser usado. Então, eu vou usar a identidade de Dirac quando eu quiser passar para o espaço das funções, certo? E essa aí fica implícita para ela. E quando eu não tiver, eu não posso fazer, obviamente, porque eu não tenho função de onda a ela associada. Os autoestados são normalizados, aí, portanto, eu posso usar o que a gente chama de teorema de expansão, generalizado agora para a gente. Então, o speed n do meu operador A qualquer, né, eu posso agora escrever ele como uma combinação linear, e como eles são ortonormalizados, eu posso calcular exatamente o que a gente chama da projeção. Né? E aí eu mostramos uma relação que a gente vai usar daqui a pouco, é que a gente chama relação de completeza. Certo? Então, basicamente, essa é o resumo do que a gente vimos na aula passada. Então, aqui vamos para fazer dois problemas que eu acho importante para a gente não ficar só na teoria. O primeiro problema é esse problema 5.8, que foi do Exame Unificado de 2009. Aí ele diz assim, responda as questões abaixo o mais detalhadamente possível. Não deixe nada indicado. Conclua. Considera o operador O, né, hermitiano. Aí ele diz, e mostre que os altos valores de O são necessariamente reais. Né? E o 2, os altos vetores de O correspondentes e altos valores diferentes, para altos valores diferentes, são ortogonais. Isso a gente já mostramos, eu já chamei a atenção. Esse primeiro é o teorema 1 e esse 2 é o teorema 2. Então, para você ver, o teorema é simples de fazer. Então, aquilo ali tem que ficar, como dizer assim, no estudo de mecânica quântica, muito bem, em qualquer momento você poder deduzir. É uma dedução muito trivial, a ponto de cair no exame de unificado. Então, aquilo ali tem que estar bem entendido de vocês, porque são questões que podem cair a qualquer momento da sua vida. Certo? Um outro problema é esse, chama-se a soma de Thomas, Hatch e Kuhn. Dado o hamiltoniano, é P2 sobre 2m mais um V de x. Certo? Está dado o hamiltoniano em uma dimensão. Aí eu quero que prove essa relação aí, que é essa relação de soma que tem aí. A gente vai provar isso aí usando a relação de completeza aí. Então, a primeira coisa, a sugestão que ele dá é calcule o comutador HX, né, com x. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse comutador. E depois a gente vai fazer as manipulações aí, metendo relações de completeza para dar esse somatório que está aí dentro. Certo? De tal forma que esse somatório vai resultar naquele valor que está ali. Ok? Então, vamos lá fazer essas contas um pouco. Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que x com px é igual a menos p com x, que é igual a IH cortado. Então, isso é uma coisa que já aprendemos inicialmente.
podemos provar, não vou provar isso porque é necessário, é que x vezes uma função do operador P, isso é IH cortado, F', que é a derivada de P. E se você botar o P com G de x, isso dá menos IH cortado, G' é de x. Eu vou usar só essa segunda identidade, certo? E vocês tentar demonstrar, está demonstrado lá no livro, para a gente usar aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar quem é o comutador de H com x, porque eu quero o comutador de H com x. Então, primeiro vamos calcular o comutador de H com x. Bom, então, meu H é P2 sobre 2M mais V de x, né, comutador com x. Bom, o segundo termo é uma função de x. Então, ele comuta com x. Então, não tem sentido, ele sai fora. Aí fica só o comutador de P2 sobre 2M, certo? Então, P2 sobre 2M, eu posso colocar, né, P2 sobre 2M, inverta a ordem, 1 sobre 2M vem para fora do meu computador, que é um número, e inverta a ordem. Eu tinha P2x, agora fica menos x com P2, certo? X com P2. Aí eu uso aquela identidade, a minha função é P2. A minha função é P2. Então vai dar IH cortado vezes a derivada de P2. A derivada de P2 dá 2P. Com aquele 2, né, ele cancela. Então eu calculei o comutador de H com x. Agora eu vou calcular o comutador H com x com x. Então, quando eu fizer isso, vai ficar, né? Eu vou fazer aquele comutador que eu calculei em cima com x. Então, menos IH cortado sobre N sai para fora do meu computador. Aí fica o computador P com x. O computador P com x está lá em cima. É menos IH cortado. Aí, quando multiplicar menos IH cortado aí daria um sinal negativo, né? Tudo bem. Então tem um sinal negativo aí, porque é menos IH cortado multiplicado por menos IH cortado. Dá menos H cortado sobre 2. Beleza. Tudo bem. Então, lembrar desse sinal aí, certo? Muito bem. Então agora vamos fazer, pegar isso aí, né? E vou desmembrar. Então, já guardei aquele comutador que está lá, certo? E vou desmembrar esse comutador de H com x com x. Então, quem é o comutador? Fica H com x vezes x, menos x, H, né, o comutador de H com x. Tudo bem? Então, eu vou... aí eu desmembrei aquilo ali, então tem o primeiro termo e tem o segundo termo, certo? Então, eu vou calcular o primeiro termo. Note que eu multipliquei por φ de L. Ambos os termos eu multipliquei por φ de L, certo? O de cima também eu vou multiplicar por φ de L. Quando eu multiplicar por φ de L, como dá uma constante, φ de L com φ de L dá 1, que eles são ortonormalizados, certo? Então, eu vou calcular o primeiro termo. Sumiu, alguma coisa sumiu o meu quadradinho, que era para estar nesse primeiro termo que tem aí. Então, vou calcular primeiro esse elemento que tem aí, né, de matriz aí. Então, vamos lá. Então, vamos desmembrar ele ali. Então, quem é o comutador H com x? É HX menos XH. Tudo bem? Aí, agora eu desmembro. Vai ficar AHX vezes x, HX ao quadrado, vou deixar ele assim. Aí, menos, tá vendo? XHX. Tudo bem? Então, eu estou fazendo o primeiro termo, depois eu vou fazer o segundo termo. A minha animação não subiu, o resultado está lá embaixo, mas tudo bem. Então, vou fazer o seguinte. Aí, agora que a gente vai começar a usar essas identidades que a gente chama relação de completeza. Então, aqui eu vou colocar a relação de completeza. A relação de completeza, o que é? A identidade. Aí eu vou colocar no primeiro entre x e x e a outra entre x e h. Certo? Então, exatamente isso que eu vou colocar. Então, aquilo ali, colocando a relação de completeza, está lá dentro. Eu não alterei nada porque eu multipliquei por 1. Tudo bem? Então, aí não tem nada excepcional. Mas aí eu tenho algumas propriedades interessantes. No primeiro termo, eu tenho H aplicado em φ de L. O φ de L é autovetor do meu Newtoniano. Então, portanto, vai dar E de L. Ok? E de L. E de L é um escalar, sai fora. Então, vai ficar φ de L, x vezes φ de N. Tudo bem? No segundo termo, onde é que está o H? O H está ali, ó, num φ de N. Então, o H aplicado em φ de N dá E de N. E de N. Tudo bem? É isso que eu vou fazer aqui. Tudo bem?
Então, note que eu tenho o E de L multiplicado por aquilo e o E de N multiplicado por aquilo. O que é que aquele termo tem ali? Note que eu tenho φ de L, né, o elemento matriz é φ de N, φ de L e φ de N. E o outro é φ de N e φ de L. Qual é a diferença de um para o outro? Um é o complexo conjugado do outro. Né? Já aprendemos complexo conjugado. Eu troco, quem é quer transforma em Bra, e o meu operador vai no seu adjunto, sendo que o X é hermitiano. Então, o X d'H é o próprio X. Então, aquele primeiro termo que tem ali é o módulo dele ao quadrado, e o outro também um módulo ao quadrado. Aí eu boto em evidência, vai ficar E de L menos E de N. Tudo bem? Então, eu provei aquele primeiro quadradinho lá, que é isso. Agora, vamos calcular o segundo. Note que vai fazer a mesma metodologia e depois subtrair um menos o outro para a gente mostrar a relação desejada. Então, já provamos a primeira, agora vamos para a segunda. Fazer o mesmo procedimento. Agora é o x, né, multiplicado pelo comutador de h com x. Aí eu desmembro quem é o comutador de h com x. É h vezes x menos x vezes h. Certo? Desmembro lá a subtração e tem os dois termos que tem. Vou fazer a mesma coisa. Coloca aí o operador identidade, que é a minha relação de completeza. Então, coloco ali entre o x e x e outro ali. Podia ser no outro, tanto faz. Aonde colocar, não importa. Né? Então, colocado aí essa identidade, fica agora essa desmembro que está aí. Né? Então, botei ali dentro, então tem que colocar como está lá, e ficou. Aí, o que eu tenho agora? Bom, no primeiro termo, eu tenho H aplicado a φ de N. H aplicado a φ de N dá E de N vezes φ de N. Ok? E no outro, eu tenho H aplicado a φ de L. H aplicado a φ de L dá E de L. Ok? Porque ele é autovetor. O E de L e o E de N são fora, eles saem fora da minha, do meu corpo, que é um escalar. Então, está aí o que a gente provamos aí. E de N e esse E de L. Bom, da mesma coisa que eu justifiquei antes, aquele termo depois de E de N é o módulo de φ de N com de X com φ de L, e o outro também é o módulo. Eu vou colocar em evidência. Aí, como lá tem EL menos EN, eu vou colocar um sinal menos, simplesmente nele. Certo? Porque vai ficar EN menos EL, e o outro vai ficar EL, vai ficar EN menos EL, eu botei negativo na frente para inverter a ordem, ficar EL menos EN. Certo? De tal forma que agora a gente quer calcular isso, que é isso que a gente está querendo calcular. A gente já calculamos o primeiro, aqui tem um sinal menos, então vou corrigir, tem um sinal menos aí. Calculamos isso, que é o primeiro, calculamos o segundo, e vou subtrair um menos o outro. Quando eu subtrair um menos o outro, aí tem um negativo aí. Certo? Vai ter um negativo aí. Mas veja que quando eu fizer um menos o outro, vai dar duas vezes E de L menos E de N multiplicado por aquilo. E no outro lado vai dar um negativo. Aí quando eu multiplicar por menos 1, aí eu inverto a ordem. Que tem EL menos EN, vai ficar EN menos EL. Tudo bem? Então, aquele termo eu corrigi quando eu coloquei o resultado final. Então, o que eu tenho que corrigir é aquela primeira identidade, que é menos H2 sobre N. Certo? Então, isso eu vou corrigir aqui no meu, para vocês. Certo? Portanto, a gente prova o desejado. Então, isso aí foi só para a gente ver como se usa essa relação de completeza para provar algumas identidades que tem lá para vocês fazerem também a máxima, certo? Muito bem. Então, isso aqui é o resumo do que a gente aprendemos. Então, quando a gente passa para o espaço dual, o lambda vai no lambda estrela, o ket vai no bra, o bra vai no ket e o a vai no adjunto, né? Que já aprendemos. Estamos só repetindo. O valor esperado também, a gente pode pegar um estado que seja uma combinação linear de não precisa ser φ de N, ser autovetor do meu A, então φ de N qualquer, aí eu posso calcular o valor médio e eu tenho exatamente esses elementos de matriz que a gente vai entender a partir de agora. Certo? Bom, então isso aí foi o que a gente aprendemos até agora. Então vamos agora falar o que a gente chama das representações matriciais. Primeiro vamos ver os quetes e os bras, como é que vão ser representados em forma de matriz. E depois a gente vai para os operadores e depois vai fazer o processo de diagonalização de matriz. Tá? Vamos lá. Então, um ket, então primeiro vamos entender como construir. Então, você tem um φ, dado por uma combinação linear, ali está o meu coeficiente, e se você fizer o produto interno
de φ com φ, dizer que ele é normalizado, você tem essa regra, é só pegar o meu φ, os meus φ de n estão todos ortonormalizados, então vai ficar esse somatório do módulo de Cn ao quadrado, eu estou lutando bem explicitamente, Cn estrela vezes Cn. Né? Para que isso? Bom, esse termo aí eu posso, se você observar bem, fazer assim. Ó. Se eu falar que o meu φ é um vetor que a gente chama coluna, o meu vetor para um vetor linha, então, se você fizer o produto dessa matriz linha pelo vetor ou pela matriz coluna, se você fizer esse produto matricial, vai dar exatamente essa relação de normalização do meu estado. Certo? Então, a gente já sabe agora como construir. Então, o meu ket é dado por vetor que a gente chama coluna, e meu bra é o dual dele. Como é que a gente faz o dual? O que é coluna vai se transformar agora em linha. E os elementos pelo complexo conjugado, que isso aí é importante, esse complexo conjugado. Certo? Por que é importante esse complexo conjugado? Porque o módulo disso aí vai dar um número real. Né? No caso, eu estou normalizando igual a 1, vai dar um número real. Então, se você não colocar esse C1 estrela, isso vai dar errado quando você fizer a normalização. É fundamental se atentar a essa nomenclatura. Então, o meu ket é um vetor, é coluna, o outro um vetor linha. Então, se eu dou o meu ket, eu encontro o meu bra, só é fazer a transporte e fazer o complexo conjugado. Ok? Então, está nos dada aí a representação do meu vetores. Né? Bom, então, se você tem agora o meu vetor, eu posso agora representar ele assim. Então, a gente já vimos que ele é C1, C2 até Cn. Então, eu posso escrever ele com uma combinação linear assim. Ó. C1, 1, 0, 0, 0. C2 multiplicado por 0, 1, 0, 0, 0. C3, 0, 0, 1, o resto 0. E assim sucessivamente. Até o Cn, que será 0, 0, 0, 0, até o último 1. Certo? Essa base, esses vetores que estão aí, esses ket que estão 1, 0, 0, 0, 1, 0 e assim sucessivamente, a gente vai chamar de base canônica. Lembra a nossa representação lá no espaço R3, o IJK. Quem que poderia dizer que esse vetor IJK seria 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Isso também, em alguns cursos de álgebra, às vezes representa dessa forma. Então, essa vai ser a que a gente chama a base canônica. A base que a gente vai trabalhar e vai ter várias bases para eu descrever a nossa base trivial para descrever o nosso espaço de dimensão n qualquer. Certo? A dimensão n, porque eu não sei qual é a dimensão do meu espaço. Então, se tiver n, eu tenho n vetor. Se eu tiver 2, são 2, 3, assim sucessivamente, a dimensão do meu espaço que eu estiver tratando. Então, se eu estiver trabalhando com spin, a base do meu sistema é 2. Eu tenho 2 estados possíveis, que é o spin para cima e o spin para baixo, assim como a polarização. A polarização pode ser vertical ou horizontal, ou qualquer 2 estados possíveis. Então, o espaço para escrever a polarização e o spin é um espaço de dimensão 2. São 2 estados. Seria 1, 0 e 0, 1. Certo? Muito bem. Esses vetores são ortonormalizados. Isso é você fazer, é trivial mostrar. Né? 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 dá 1. E se você multiplicar eles em valores diferentes, vão dar igual a 0. Então, eles estão ortonormalizados. Então, essa base canônica a gente vai usar para construir nossas matrizes. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Vamos primeiro fazer um exemplo para a gente exercitar. Use a representação matricial do ket para obter o produto φ com φ. Né? 2 φ diferentes. Então, imagine que meu φ os coeficientes são C1 e C. E o outro meu φ sejam os B. Como eu vou fazer o bra? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar ele que é B1, são os B da vida. Quando eu fizer o bra, ele vai transformar nos números complexos. Então, quando eu quiser fazer o produto interno, o produto escalar, você tem exatamente isso. Né? Então, o produto interno entre φ e φ, exatamente é Pn estrela vezes C. Certo? Então, isso é só para a gente exemplificar. Né? Que na nossa representação é esse φ com φ. Bom, então agora vamos construir a forma matricial de um operador A qualquer. Bom, então, dado o operador A, eu posso pegar e multiplicar pela identidade a identidade. Não alterou nada, que identidade multiplica por ele mesmo, dá ele mesmo.
Então, quem é essa identidade? Essa identidade que eu vou colocar aí é a relação de completeza. Então, quando a gente coloca um assim, a gente vai entender que vai meter duas completezas. Como eu tenho um produto de duas completezas, um vai ser uma somatória em N, o outro vai ser somatória em L. É isso que a gente vai fazer aqui. Né? Então, mete duas relações de completeza. Então, está ali a primeira e está ali a segunda. Então, botei IJ, no caso aí, IJ. Né? Tanto faz. O índice é mudo, qualquer um. Aí, o que é que eu vou fazer? Só rearrumar esses termos que estão aí. Então, rearrumando. Então, vai ficar o FJ, A, FI, A com FJ, que está lá. E ali você tem, nota que vai ficar um produto que vai aqui sobrar. É um CAT multiplicado por um BRA. O FI de I vezes o FI de J. Certo? Esse termo que está aí é um número, que está com A, com o operador A. E o outro, a gente já aprendeu, um produto de um CAT por um BRA dá um operador. Então, isso aí vai dar um operador que a gente vai ver que vai dar. Então, esse elemento aí, esse termo que está aí, a gente vai chamar de um AIJ, como já chamamos anteriormente, e o meu operador A é dado por essa forma. Né? Então, vamos mostrar que isso dá uma matriz N por N. Né? Então, dá uma matriz N por N. Cujos elementos de matriz são esses que estão aí, como a gente está explicado. Certo? Então, vamos explicitar um pouco mais isso aí. Então, vamos pensar uma base canônica em duas dimensões. Então, só para a gente exemplificar, para fazer essas operações. Então, minha base canônica é 1001. Então, meu operador A é o AIJ, né, e J. Então, vamos fazer essa soma que está aí. Então, o I e o J, o I vai de 1 até 2, o J de 1 até 2. Então, eu tenho que fazer minha soma sobre todos os valores possíveis de I e J. Certo? Então, tem que fazer essa soma. Então, vai ser A1, aí vai ser 1 com 1, mais A1, 2, 1 com 2, A2, 1, A2, 2. Eu coloco explicitamente. Aí, agora, eu pego o meu CAT 1, multiplico pelo BRA. Quem é o BRA? Transforma em linha. Certo? Mesma coisa eu faço para o segundo termo, para o terceiro e para o quarto termo. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aí. Então, é A1. Então, aí fica o CAT multiplicado pelo BRA, que é o transforma em linha. Mesma coisa, o 1 com 2. Então, é o 1, 0, e o 2, ó, é 0, 1. O A2, 1 é 0, 1 com 1, 0. E A2, 2, 0, 1 com 0. Aqui, é só para lembrar, ou pelo menos para refrescar a memória, a gente vai usar muito ideia de produto de matriz. Então, subentende que vocês saibam, e mais eu vou falar aqui para vocês. Então, para calcular, eu ando a linha e multiplico pela coluna termo a termo. E somo tudinho. Nesse caso aqui, a minha linha só é 1, a minha coluna, né? Anda aqui a linha e aqui a coluna. Então, aqui é 1 multiplicado por 1. Né? O outro, 1 com 0. O outro, 0 com 1. 0 com 0. Então, o primeiro termo, esse produto de matriz, vai dar uma matriz 1, 0, 0, 0. E isso é importante que vocês saibam, porque essas coisas vão ser muito usadas. Então, a mesma coisa eu faço o produto para outra matriz, 1 com 0, 1 com 1, 0 com 0, 0 com 1. Mesma coisa o outro, mesma coisa. E aí eu coloco ele na forma de matriz. Então, colocando na forma de matriz, é exatamente isso que a gente fez aí. E agora o que eu vou fazer? Somar matrizes. Tenho os meus coeficientes, multiplico e somo todas as minhas matrizes. E aí prova exatamente o que a gente está falando, que aí dá minha matriz A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Então, simplesmente agora, a gente sabe agora representar uma matriz cujos elementos de matriz ela está dada aqui também. Ok? Então, agora a gente sabe construir uma matriz dado um operador A qualquer. Certo? Então, dado o operador, é importante essa ordem com quem está. I, J. Então, é o BRA multiplicado pelo Q. Essa ordem vamos ver através de um exemplo. Então, vamos fazer o exemplo 5.7. Então, considere um espaço tridimensional formado por uma base ortonormalizada 1, 2 e 3. Um estado genérico do sistema pode ser representado nessa base através de um vetor coluna, x, y, z, onde x, y e z são coeficientes complexos. Aí um certo observável A, que é representado pelo operador A, atua sobre os estados da base da seguinte forma. Então, ele está dizendo a regra como é que ele atua nesse estado. Então, A atua em 1, aí dá A vezes 1.
A atua em 2, ele dá essa regra que está aí. Certo? A aplicada a 3, ele dá esse termo que tem aí. Certo? Então, ele pede, calcule a forma matricial de A e calcule a sua matriz inversa de A. Certo? Então, vamos fazer esses dois cálculos para a gente exercitar. Precisa exercitar, porque dá só teoria. Vamos lá. Então, a nossa base canônica, então, dimensão 3. Então, como é dimensão 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? Aí, eu tenho essa regra que tem aqui. Ok? Então, ele está explícito tá aí. E eu posso calcular agora os elementos de matriz. Então, os elementos de matrizes, né, são dados por essa regra. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho A atuando em 1. Então, dá A vezes 1. Bem? Aí eu quero calcular todos os elementos. Então, como aqui eu tenho 1, aqui eu multiplico por 1, por 2 e por 3. Aí eu calculo todos os elementos a ele associado. Certo? Mesma coisa no 2. Está ali o 2, aí eu vou multiplicar por 1, por 2 e por 3. E calculo os elementos a ele associado. E o outro tem lá aplicado em 3, está lá a regra, aí eu multiplico por 1, vetor 2 e o vetor 3. Aí eu calculo os elementos de matriz. Certo? Então está aqui essas regras básicas fazendo. Então o elemento A11 é pegar aquela regra que tem lá, multiplicar por 1. Aí quando eu multiplicar por 1, 1 com 1 dá, né? 1 com 1 dá 1. Então dá, sobrou só o A. Tudo bem? Aí aquele, se eu multiplicar por 2, ele vai ficar o 2, né, interno, né, escalar com 1, dá 0. Então o elemento A2, 1, dá 0. Multiplico por 3, também dá 0. Então o elemento 3, 1 também dá 0. Tá bom? Agora o de baixo, o segundo. Multiplico por 1. Aí quando eu multiplicar por 1, olha, ali ele tem 2 e tem 3. Então vai ficar 1 escalar com 2 dá 0. 1 escalar com 3 dá 0. Então o elemento A1, 2 também é 0. O elemento A2, 2. Multiplico tudo por 2. Aí quando eu multiplicar por 2, aí vai ficar 2 com 2 dá 1 e 2 com 3 dá 0. Aí sobrou só o A. E finalmente multiplico por 3, aí vai ficar 3 com 2 dá 0, 3 com 3 dá 1. Então vai ficar I vezes A. Certo? O A1, 3, o que é que eu faço? Pega aqui e multiplico por 1. O terceiro termo que tem lá da regra que foi dada. Quando eu multiplicar por 1, aí vai ficar 1 com 2 dá 0. 1 com 3 também dá 0. Então o elemento A1, 3 dá 0. Agora multiplico por 2. Multiplico por 2, vai ficar 2 com 2 dá 1 e 2 com 3 dá 0. Então vai sobrar menos I. Então o elemento A2, 3 é menos IA. E finalmente multiplico por 3. Quando eu multiplicar por 3, para encontrar o elemento A3, 3, vai ficar 3 com 2 dá 0 e 3 com 3 dá 1. E isso dá meu elemento A. Então eu encontrei todos os meus elementos da minha matriz. Eu construo a minha matriz facilmente. Né? Então, dado aí a nossa matriz. Tá? Certo? Então, agora vamos calcular a matriz inversa. Né? Então, calcular a nossa matriz inversa. Certo? Calcular a nossa matriz inversa. Então, a nossa matriz inversa, ela é dada, ela é construída, né, na álgebra como 1 dividido pelo determinante, vezes uma matriz que a gente chama a transporta dos cofatores. E vamos entender, relembrar o que é esses cofatores. Então, como é que você faz o cofator? Então, você primeiro vai calcular a matriz cofator e depois fazer a transporta dessa matriz cofator. Certo? Espera aí, rapidinho. Desculpa, o telefone que tocou. Aí o que é que você faz? A matriz do cofator. Você vai em cada elemento, né, em cada elemento da matriz, então vamos lá, pega o A lá, na minha matriz A, aí eu vou lá no primeiro elemento, que é o 1, certo? Então o que é que você faz? Isola a linha e a coluna dele e calcula o determinante formado, o que sobrou. Então, se você pegar aquele primeiro termo, a primeira linha e a primeira coluna. Então sobrou uma matriz que é A menos IA, IA e A. Aí você calcula o determinante disso. E o elemento CIJ vai ser menos 1 elevado à potência I mais J. No caso ali, meu I é 1, meu J é 1.
então fica menos 1 elevado a 2, multiplicado pela determinante. Ok? E assim eu faço para todas as elementos. E eu faço isso com bem cuidado. Né? Um detalhe importante é, se o determinante da minha matriz for 0, né, a gente diz que a minha matriz é singular. Ela não admite inversa. Então, se o determinante for 0, não vai ter inversa. Então, o determinante tem que ser diferente de 0. Então, essas são as propriedades que a gente vai ter. Então, vamos calcular o cofator de cada um. Então, para a gente fazer. Então, primeiro, como eu tinha falado, isola aquilo ali. Aí eu tenho esse determinante para fazer. Então, vai ficar A2 menos o outro, A2 menos A2 vai dar 0. Calculo C1, 2, isola aquele e vejo o que sobrou. Também dá 0. C1, 3 dá 0. C2, 1 dá 0. Aí C2, 2 dá 2. C2, 3 dá esse. Aí é só calculando. Espero que todo mundo tenha entendido o que eu expliquei. Então, no primeiro, você faz todos os outros. Né? Então, são procedimento algébrico. Então, isso é a revisão que eu preciso de matriz inversa. Quando a gente precisar calcular matriz inversa, está aí a receita que vocês viram em álgebra. Então, sabemos como calcular a matriz de cofator. Então, calculado isso, dado o A, eu calculei aqueles elementos, calculei o C. Né? Se eu calculei o C, eu calculei a matriz cofator. Então, agora eu faço a transposta. O que é a matriz transposta? O que é linha se transforma em coluna. Então, a 0, 0 vem para cá, 0, 1, I vem para cá, e 0, I, 1 vem para cá. Então, é a matriz transposta. O que é linha se transforma em coluna. Certo? Então, eu peguei aquela linha, transformou em coluna. Aquela linha, transformou em coluna. Aquela outra linha, transformou em coluna. Então, essa é o meu CT. Agora, para eu calcular a matriz inversa, eu preciso calcular o determinante da minha matriz. Mas quando eu calcular a minha matriz lá e calcular o determinante, que eu espero que vocês também, se não estão lembrados, aprender a calcular determinante, né? Relembrar, fazer isso, essas continhas, calcular o determinante. Então, se o determinante daquela matriz dá 0, então essa matriz é singular. Ela não admite inversa. Então, se o determinante for igual a 0, você não tem inversa. Você tem tudinho que a gente fez, menos a última parte, calcular o A de menos 1. Então, ela não tem matriz inversa. Certo? Então, a gente chama uma matriz singular. Certo? Se for diferente de 0, eu pegaria isso aí, calcularia o determinante, dividiria ele e calcular a matriz inversa. Né? Então, o que é uma matriz inversa? Se eu multiplicar o A pela matriz inversa, isso vai dar igual a 1, a matriz de identidade. Quem é a matriz de identidade? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Seria a matriz de identidade. Nesse caso particular, ela não tem matriz inversa. Né? Ok? Tudo bem. Então, a ação de um operador sobre um ket. Bom, a ação de um operador sobre um ket é simples, né? Porque se você pega o operador A, o operador A quem é? É essa matriz que está aí. O meu ket, eu sei o que ele representa através desse vetor coluna. Então, se eu pego uma matriz N por N e multiplico por uma matriz 1, né, por N, né, o resultado vai dar, N por 1, né, N por 1, você vai dar uma matriz, né, coluna. Então, se você fizer esse produto por esse por esse, né, você vai dar esse vetor coluna que eu estou chamando de um filinha, que é o C1', C2' e Cn'. Né? Então, isso dá um sistema de equações e você, né, C1', né, C1', você vai multiplicar aquilo por isso, então dá um C1 mais A12, C2 e assim sucessivamente, ou você, genericamente, qualquer coeficiente pode ser representado por C1', somatório de J, né, e AIJ-CJ, né, uma representação. Então, é só para a gente revisar aí o produto de matriz. Tudo bem? Muito bem. Então, se você tem isso aqui, vamos calcular agora. Note que eu tenho A aplicado a φ, deu esse elemento que tem aí. C1', C2', Cn'. Aí agora eu multiplico por o outro φ. Eu vou mostrar que isso aí vai dar um número. Quando eu vou multiplicar agora um ket por um Bra, então esse resultado aí vai dar um número. E que número? Um número complexo. Né? É exatamente isso. Então, se você multiplicar agora por um estado Bra, né, com esse coeficiente B, então, quando você fizer esse produto que dá aí, isso vai dar
um número complexo, certo? Um número complexo. Porque os B são números complexos, os C também são números complexos, portanto, isso vai dar complexo, certo? Muito bem. Vamos aqui fazer um outro problema, que é um teste para vocês, que é, dado o operador hamiltoniano, isso é um problema que está em muitos locais da sua vida. Então, o operador hamiltoniano, para um sistema de dois estados, é dado por... Bom, esse hamiltoniano poderia representar o hamiltoniano da polarização do fóton. De alguma forma, o fóton interage com alguém, eu posso dizer que esse é o meu hamiltoniano. Onde 1 e 2 seria exatamente o estado de polarização do fóton, vertical e horizontal. Então, eu tiraria o nome 1, botaria vertical, e o 2 botaria horizontal. Ou a linguagem muito usada em óptica quântica é o estado 0, 1. 0 e 1. O 0 representa o vertical e o 1 representa o horizontal. Certo? Isso é uma forma geral. É o que a gente sistema de dois níveis. Certo? Ou você poderia ser o spin. O spin, você substituiria o 1 e o 2, 1 pelo estado mais, que vai representar o spin para cima, e o 2 seria o menos. No lugar do 2, botar um sinal menos, que seria representar o spin para baixo. Certo? Então, esse hamiltoniano é geral, e a gente vai estudar um capítulo só sobre o sistema de dois níveis. Mas aqui, a gente está ainda em construção dessa nossa álgebra. Então, aqui vamos construir esse hamiltoniano. Dado o meu hamiltoniano, né, que é dado, aqui está dada a regra, que é dado por isso, eu quero construir a forma matricial. Então, esse 1 e 2 é essa minha base canônica que tem. Então, a dimensão do meu espaço é 2. Então, portanto, esse meu hamiltoniano vai ser representado por uma matriz 2 por 2. Certo? Vamos construir isso exatamente agora. Então, vamos fazer isso com calma. Então, vamos pegar... tem duas formas de fazer. Eu vou fazer essa para a gente ficar apto com o produto de matriz. Você poderia muito bem calcular os colchetes, fazer 1 com 1, 1 com 2, esse tudinho, o resultado vai dar o mesmo. Ou você pode fazer diretamente pegando quem é o 1 e o 2 em forma matricial e fazer esses produtos matriciais. Então, eu preferi fazer esse. Deu mais trabalho para eu digitar, mas tudo bem. Então, você pega lá, quem é 1? É o estado 1, 0. Quem é o Bra 1? 1, 0. Aí menos, o 2. Quem é o 2? 0, 1. Quem é o Bra dele? 0, 1. Aí mais, 1. 1 é 0, 1, 0. E o 2, o Bra, é 0, 1. Ali o 2, 0, 1. E o 1, 1, 0. E aí eu vou fazer os produtos de matriz. Então, 1, 1, deu 1. 1 com 0, 0 com 1, 0 com 0. Então, deu o primeiro que tem aí. O outro, 0, né? Essas coisinhas bem básicas que vocês têm que estar relembrando para a gente fazer. Então, portanto, soma essas matrizes, eu tenho o meu hamiltoniano. Então, isso são problemas canônicos que vocês vão poder fazer e vocês não podem mais errar. Então, depende da dimensão do meu espaço, for 3, só é fazer as contas direitinho. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque isso, com um errinho, você erra completamente o seu sistema, certo? Muito bem. Então, sabemos já construir matrizes de operadores. Então, vamos agora calcular a matriz adjunta. Vamos aprender agora como calcular a adjunta. Então, dado agora o operador, eu sei construir ele de alguma forma, a matriz dele, vamos calcular a adjunta. Então, o que seria o adjunto? Então, eu vou chamando A adaga e J. Quem é o adaga? É o elemento I com a adaga J. Tudo bem? Estou usando a definição que a gente usou inicialmente. Mas quem por definição? Isso né? Vai ficar o J1, ó, J-A-I. Lembra lá? Da nossa definição. Então, agora, inverte a ordem e toma o complexo conjugado. Definição de elemento que a gente botou lá, da definição de matriz adjunta. Então, no lado esquerdo, eu tenho o elemento AIJ do adaga, e do outro, o que é que eu tenho? Eu tenho o elemento AJI complexo conjugado. O que é que significa? Que minha matriz, ou meu operador adjunto, minha matriz adjunta, vai ser a minha matriz A, a transposta dele, o que é linha se transforma em coluna, o complexo conjugado dele. É isso que a gente fez. Pegou a nossa matriz, o que era linha, transformou a coluna. E tomei o complexo conjugado de tudinho. Isso vem da nossa definição de matriz adjunta. Então, agora a gente já sabe construir uma matriz e sabe construir uma matriz adjunta.
Então, que significa o quê? Se essa minha matriz adjunta for igual a A, o meu operador é hermitiano. Então, eu já sei também fazer uma verificação se o operador é ou não é hermitiano, quando eu dou a minha matriz. Né? Então, aqui está o meu operador A, eu faço a transposta, né? E faço o complexo numérico. Então, o que é linha transforma-se em coluna, né? Então, o que era linha transformou em coluna e tomei o asterisco, que é o complexo conjugado. Tudo bem? Muito bem. Então, uma aplicação simples. Uma aplicação simples. Calcular a matriz adjunta de B. Quem é a matriz adjunta? Então, aquela linha vai transformar em coluna. E tenho que tomar o complexo conjugado. Então, como as duas primeiras linhas não é complexo, dá ela mesmo, só é inverter. Mas a terceira tem que tomar cuidado, porque era um número complexo. Então, quando você transformar essa e colocar na terceira coluna, essa linha na terceira coluna, você tem que tomar o complexo conjugado, que ali agora tem um i e o outro tem um menos i. Então, isso é fundamental para você tomar o seu elemento. Então, feito isso, olha, menos 1, 0, 2, vem para cá, 1, 0, menos 1, vem para cá. Faltou 1, tem alguma coisa errada ali. Não, tá certo, é 0. Tá errado. Tá errado aqui, né? Então, menos 1, 0, 2, 1, faltou 1, ali botei um 0. Tá vendo? Ali é 1. 0 menos 1. Né? E essa outra, né? Que essa veio para cá, vai para lá. Então, vai ficar menos I1, aí 1 e 1 mais 1. Tá certo. Então, só tá para corrigir aquele elemento A12, que é 1, não 0. Né? Então, foi na hora de Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, corrigir isso aí, para eu mandar para vocês. Bom, como B da H é diferente de B, portanto, B é uma matriz não hermitiana. Se for igual, é hermitiana. Se for diferente, é não hermitiana. Né? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa aí. Isso é um problema que caiu no MIT, exame do MIT, para vocês verem que as coisas não são tão complicadas como a pessoa pensa. Então, ele dá, dada a representação matricial do operador, né, O, que é dado por isso, aí determina os valores marcados por asterisco que estão faltando na matriz, a fim de que o operador O seja hermitiano. Faça aí, eu vou dar, né, 2 minutinhos para vocês fazerem. Né? 2 minutos, rapidinho, para ver se vocês são capazes de fazer. Né? Sugestão para vocês, onde tem o asterisco, você bota A, B e C. Pronto. Aí toma o O da H. Aí você tem que igualar um com o outro, aí você encontra A, B e C. Bom, deu 2 minutos. Bom, então, é fácil, desse a gente já mostramos. Então, minha matriz é adjunta. Então, o A21, que é esse tem o primeiro asterisco, vai ser igual a A12, que é aquele que tem 2 menos I, complexo conjugado dele. Então, esse primeiro asterisco é 2 mais I. Simples, né? Esse segundo asterisco que está aqui no final
é o elemento que está lá. Esse elemento que está aqui é o elemento A3, 1, e aquele menos I é o elemento A1, 3. Então, esse elemento que está aqui tem que ser o quê? Tem que ser, né, igualzinho ao menos I, que é igual a, né, o complexo do menos I. O complexo de menos I dá mais I. Então, esse elemento que vai ficar aqui vai ficar mais I. Ok? E, finalmente, o terceiro asterisco vai estar associado com aquele número 3 que tem ali. Então, esse terceiro asterisco vai dar o número 3. Né? É exatamente isso. Então, o primeiro dá o 2 mais I. Esse aqui é aquele elemento, complexo conjugado dele, né? Porque tem que ser O da H igual a O. Então, portanto, ali dá mais I. E esse outro é aquele elemento, né? A1, 3 é igual a 3, 1. É complexo conjugado. Né? Então, são problemas que vocês têm que estar aptos. E agora, para terminar a nossa aula de hoje, vamos aprender a fazer o procedimento de diagonalização. Então, nosso procedimento usando nossa linguagem de notação de Dirac. Né? Então, a gente chama um estado, um vetor, de autovetor de Hamiltoniano, quando ele aplicar o operador A aplicado nesse vetor, ele dá uma constante multiplicado pelo vetor. Certo? Esse ket a gente chama do autoestado do meu operador A. E o meu lambda, o alto valor a ele associado. Em física, a gente vai chamar o conjunto de lambda o espectro de medida do meu operador A. Certo? Do meu operador A. Bem? Então, imagine que a dimensão seja o espaço de n dimensões. Então, o meu φ ele pode ser escrito através dessa forma de notação de Dirac. Então, seriam x1, x2 e xn. E sempre a gente usa os nossos vetores normalizado. Então, para ele estar normalizado, então o φ multiplicado por φ é igual a 1. Então, se lembrar que eu tenho que colocar, isso é muito importante. Você não pode botar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. É o módulo de x1 ao quadrado, módulo de x2 ao quadrado. Essa módulo é fundamental, porque os números que a gente está trabalhando são números complexos. Então, tem que estar o módulo para representar exatamente a norma igual a 1. Quer dizer, o produto interno, né, a norma do meu vetor, do meu ket, igual a 1. Então, essa é a condição de normalização que a gente sempre usa para calcular os autovetores. Né? Bom, então agora eu vou pegar isso e vou aplicar no A. Né? Então, vamos fazer isso explicitamente. Então, A aplicado, eu tenho isso aí. Então, eu tenho meu operador A, que eu já sei que é a forma matricial, meu ket, minha matriz do ket, que é esse x1 até xn, e isso é igual a lambda vezes x1, x2, xn. Tudo bem? Faço multiplicação de matrizes, faço essa por essa, igual a lambda vezes x1. Segunda vez aquela, lambda vezes x2. E essa última vez essa, lambda vezes xn. Então, tem um sistema de equações. Aí eu boto o lambda para o outro lado, aí fica A1 menos lambda x1, A1, 2, x2, até A1n, xn. O outro, boto o lambda para o outro lado, fica 2, 2, menos lambda, né? Fica esse sistema de equações, que a gente chama de sistema de equações homogêneo para resolver. Então, a gente quer calcular esses coeficientes x da vida. Bom, uma coisa importante para a gente, é muito fundamental. A forma com que você escreve a matriz independe em que base você escolheu. A gente está sempre usando a base canônica. Qualquer base que você escolher, não tem problema nenhum. Mas não tem problema nenhum para quem? Para os autovalores. Os autovalores vai depender da base que você escolher. Se lembre que na física o lambda tem a ver com a medida no laboratório. Então vai depender, é feito um referencial. Se você rotaciona o seu referencial, as suas medidas não vai depender disso. Ok? Mas, se você mudar suas bases, os seus vetores vão mudar. Então significa que os vetores, ou esses coeficientes aí, não tem solução única. Existem infinitas soluções. Então você não sabe qual é a solução dela. Então, portanto, ela não tem solução única. Então, isso já que a gente pode dizer, tranquilidade para calcular os meus coeficientes x. Mas não pode ser qualquer uma. Ele é tão arbitrário assim. Ele tem que fazer esse sistema de equações que estão aí. Bom, como é que a gente resolve esse sistema de equação? A gente usa aquela velha regra que a gente chama a regra de Cramer. Então, os coeficientes xn, eu pego o determinante ΔN pelo determinante delta. O que é esse delta?
delta é o determinante da minha matriz todinha. Pá. E o delta N, por exemplo, o delta 1. O delta 1 nada mais é do que eu pegar a minha primeira coluna e substituo por os elementos que estão aqui do lado da igualdade, que é tudo zero. Tudo zero. Tudo bem? Então, propriedade determinante. Qualquer um desses delta N vai dar zero. Não vai dar zero? Porque se eu colocar uma coluna todinha com número zero, porque é um sistema homogêneo, se eu colocar qualquer uma das colunas para calcular o x de n igual a zero, vai dar zero. Mas propriedade determinante me diz que o delta n é igual a zero. Se o delta n for igual a zero, xn é igual a zero. Mas xn igual a zero é o que a gente chama de solução trivial. Solução trivial não me interessa, eu sei que zero é a solução. Se eu pegar um vetor nulo, é solução, mas não é a solução que eu quero. Então, a solução nula não me interessa. Aí, o que é que a gente faz? Aqui, né? Se a gente colocar o delta, então, o delta, quem é? Desculpa, eu falei daquela matriz. Desculpa. Não é daquela matriz, é da matriz que está formada aqui, ó. A1 menos lambda, A12, A1n. Essa matriz formada dos coeficientes que estão do meu sistema de equações. Não aquela matriz, mas sim dessa matriz que estão aqui. Então, essa minha matriz aí, o meu delta. Se meu delta for diferente de zero, o meu xn é zero. Se o xn é zero, solução trivial. Essa solução eu não quero. Essa solução eu não quero. Bom, mas o que é que eu posso fazer? É fazer com que delta diferente de zero não pode. Eu posso agora amarrar que delta seja igual a zero. Bom, se o delta for igual a zero, vai ficar zero dividido por zero. Zero dividido por zero é indeterminado. Bom, se é indeterminado, não tem problema, porque o xn é indeterminado na física. Né? Então, para a gente, ele é indeterminado. Então, portanto, essa solução satisfaz o que a gente quer e, portanto, eu tenho que forçar que o determinante tem que dar igual a zero. Porque se o determinante for diferente de zero, a solução é trivial. E como eu quero uma solução não trivial, eu vou fazer exatamente isso para resolver esse sistema de equações homogêneo. Então, quando eu fizer o determinante igual a zero, aquele determinante, né? Então, você agora, esse determinante, vai dar um polinômio de ordem n. E aí você vai ter n raízes, que são os autovalores da sua matriz A. Certo? Então, calcular esse determinante, né, é resolver, no final, o que a gente chama uma equação característica, que é um polinômio de ordem n. Aí, resolvido esse polinômio, você calcula essas raízes, e calcular as raízes, vocês têm os autovalores do seu sistema. Tudo bem? Bom, calculados os autovalores, o que é que você vai? Volta no meu sistema de equação, para cada autovalor, você substitui lá no seu sistema de equação. E vai encontrar a relação entre os coeficientes. Aí você vai encontrar relação dos coeficientes em função de um deles. Então, todos vão ser encontrados em função de um deles. E aí você usa a condição de normalização, aí você determina todos os coeficientes usando ela. Lembrando que essa solução não é solução única. Então, portanto, algum de vocês pode fazer um problema e encontrar uma solução para outro vetor e o outro encontrar uma solução para um outro vetor. Mas não tão arbitrário assim, onde a diferença entre eles mudam através de um número complexo, porque o número, né, de uma fase, de uma exponencial de uma fase. Então, não é tão arbitrário. Tem que satisfazer aquilo, mas a solução pode diferenciar de um para o outro. Né? Mas ela tem que estar satisfazendo aquele sistema de equação para cada valor de lambda que eu vou escolher. Então, para a gente aprender melhor do que isso, é resolvendo um problema. Então, vamos fazer um problema básico. E vamos ver aqui uma coisa que a gente aprendemos anteriormente. Então, dado duas matrizes, A e B, mostra que os autovalores de A e B são reais, mas que A é uma matriz hermitiana, enquanto que B não é hermitiana. É fácil ver, né? Então, quem é a adaga do A? É 1 mais I, menos I e 3. Né? Porque é a transposta do complexo conjugado. Se você fizer o B, vai dar 0, 3, 4, 1, que é diferente do B. Então, portanto, o A é hermitiano e o B não é hermitiano. Aí, o que é que a gente aprendemos do teorema? A toda matriz hermitiana, os autovalores são reais e os autovetores são ortogonais. São dois teoremas básicos. Se ela não for hermitiana, o que é que eu posso garantir? Nada. Então, a gente vai ver que, nesse caso aí, o B, os autovalores vão dar reais. Mas dar autovalores reais não significa que ela é hermitiana. É só o contrário. Se a matriz for hermitiana,
os autovalores são reais e os autovetores são ortogonais. Se a matriz, né, não for, eu não posso garantir nada e, portanto, só resolvendo o problema para a gente ver o que, vai dar. Tudo bem? Então, vamos fazer esse cálculo de uma matriz 2x2 para vocês aprenderem. Então, vamos lá. Então, a forma que você vai chamar os seus vetores, isso também é importante, se você vai chamar de um φ ou de um A, como eu estou representando aí, a letra é insignificante, certo? Você pode botar lambda, o meu vetor, pode botar A, pode botar φ, pode botar xi, o que você quiser, o V, o que você quiser, isso não é relevante. O que é importante é que você está fazendo tem a ver com a sua definição. É só isso que importa. Então, eu estou chamando de A, simplesmente porque eu quero chamar de A. Podia ter chamado de lambda, podia chamar de um φ, podia chamar de qualquer letra, um V, qualquer letra que você quiser. Certo? Então, a minha equação de autovetor é A aplicado ao meu vetor A, vai dar um autovalor A vezes o A. Então, esse A é o autovalor que eu vou calcular da minha matriz A. Certo? Então, isso vai ser minha matriz aplicado no vetor, né, dimensão 2, x1, x2. E isso vai me dar A, x1, x2. Isso dá um sistema de equações que a gente já aprendemos. Eu vou explicitar aqui. Certo? Então, quando eu explicitar, dá isso aqui. Então, eu vou calcular os autovalores. Como é que eu calculo os autovalores? Pego o determinante daquilo ali igual a zero. Então, exatamente. Pego o determinante formado por aquilo igual a zero. Feito isso aí, está aí dado os dois autovalores. Então, os dois autovalores da minha matriz A é 2 mais raiz de 2 e 2 menos raiz de 2. Agora, eu vou calcular os autovetores. Então, para A igual a 1, eu pego onde está a minha equação lá, eu substituo a 1. E vou encontrar uma relação entre x1 e x2. Quando eu encontrar a relação entre x1 e x2, eu uso a condição de normalização ao encontro desses coeficientes. Certo? Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, para A1 e A2, está aí os meus coeficientes, eu normalizo, então está lá normalizado, modo x1 mais x2 igual a zero. Então, quando você pegar e substituir lá na sua equação, A igual a 1, você encontra x1 e encontra x2, que satisfaz aquele critério que está ali de normalização. Então, está encontrado o meu x1. Note que esse meu vetor A1 pode ser qualquer uma exponencial elevada a 1 iθ, onde iθ pode ser qualquer número real. Então, portanto, essa solução não é uma solução única e, certamente, se você manusear as suas equações, você pode alterar esses sinais. Certo? Então, para A igual a 1, x1 e x2 dá isso. Para A igual a 2, boto lá o valor de A2, eu encontro isso. Onde esse ômega mais e ômega menos, para eu não ficar carregando, então, mais uma dica para vocês, quando a gente estiver fazendo o cálculo, é tentar não ficar carregando essas coisas quando eu estiver fazendo essas manipulações. Então, às vezes, como tem essas raízes, eu chamo de uma letra. Então, tem que especificar que letra é essa. E uma coisa interessante é que a matriz A é hermitiana. Os autovalores são reais e os autovetores que a gente calculamos, naturalmente, são ortogonais. Então, se você fizer aí, você pode mostrar que A1 com A2 vai dar 0. A1 com A1 dá 1, A2 com A2 dá 1, porque a condição que a gente usou é que ele está normalizado. Né? Então, isso é um problema com 2. Qual é a dificuldade dessa? Nenhuma. Você repetir, ninguém pode errar uma questão dessa. A diferença de uma matriz 3x3 é só um problema de cálculo, mas o procedimento é totalmente algébrico igual. Certo? Eu não fiz 3x3, mas vocês podem fazer, futuramente eu faço um outro problema. Né? O B eu faço a mesma coisa, aplico o B, aplico no vetor B, né? Mais uma vez, arbitrária a notação. Então, aplicado, eu dou o meu sistema de equação. Aí eu quero calcular os autovalores. Ó, pego o determinante ali formado, igual a 0. Olha, os autovalores deu todos reais. Mas a minha matriz B é não hermitiana. Mas os autovalores deu reais. Não tem problema nenhum. O que eu não posso garantir é se os autovalores são reais, dizer que minha matriz é hermitiana. Não. Se ela for hermitiana, os autovalores são reais. Note que aqui ele é real, mas a matriz não é hermitiana. Se você fizer os cálculos e calcular os vetores, ó, você fizer para B igual a B1, você calcula o x1 e x2, calcula o seu vetor B1. Todo normalizado também. Para B igual a B2, você encontra. Aí você vê que interessante, B1 e B2 não são ortogonais. Certo? Não são ortogonais. Então, se eles não são ortogonais,
Porque é natural imaginar, porque minha matriz ela é não hermitiana. Então, não me garante que meus vetores são ortogonais. Certo? Deixa eu fazer mais um problema aqui para vocês, para a gente terminar essa aula que tem aqui. Então, mais um problema que está lá passado para vocês. Eu decidi fazer problema, porque eu estou vendo que vocês não estão fazendo. Se eu não fizer, aí vocês terminam não fazendo, só fazendo problema. Então, eu vou discutir aqui para ficar um pouco mais fixo os conceitos que a gente está usando. Então, o problema 516 seja um espaço tridimensional, então agora é uma matriz 3x3, então nós estamos vendo que a gente vai construir, espaço tridimensional representado pela essa base ortonormal. Então, eu posso dizer que essa matriz 1, 2 e 3 é a canônica. Né? Aí ele diz que o operador U, O, né, tem essa propriedade. O aplicado a 1 dá isso aí, O aplicado a 2 dá isso aí, O aplicado a 3 dá isso aí. Aí a letra L diz, qual é a representação matricial do operador O nessa base? O operador O é hermitiano? Tá, pergunta. Qual é o valor médio do operador O no estado normalizado, né, nesse estado não normalizado, que ele não está normalizado, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui tem um erro que eu corrigi depois, não é menos 3 e 2, é menos 3 e 1, e 5 e 1. Né? Porque está tudo igual. Aqui é 1. Eu corrigi nas minhas coisas. Então, vamos calcular. Vamos calcular os elementos de matriz, calcular os elementos de matriz e calcula a matriz. Então, tá aí. A regra está aí, eu vou fazer o que eu ensinei para vocês. Então, eu tenho O aplicado a 1, eu aplico. Aplico 1, aplico 2 e aplico 3. E calculo todos os elementos. Certo? Então, tá aí. Aplico 1, quando aplicar 1, dá 2. Quando aplicar o 2, menos 4. Quando aplicar 3, deu 7. Certo? Agora o de baixo, o 2. Aplico 1, aplico 2 e aplico 3. Aí vai dar o quê? Vai dar o menos 2, vai dar 0, porque não tem 2 ali, e vai dar 3. E, finalmente, o outro que tem o 3, aplico 1, aplico 2, aplico 3, e você tem os elementos que estão aí. Calcular os elementos, você tem o elemento 1, 2, cuidado, a ordem que está ali, ó, aquele elemento que está ali, menos 4, é o elemento 2, 1. O elemento 1, 2 é menos 2. Tá? Então, nessa sequência que está aí. Então, construa a minha matriz, a IJ, que está aí. A minha matriz é O, que está aí. Então, se eu fizer o ODAGA, né, facilmente dá para ver, enxergar já. Quem é o ODAGA? Né, a adjunta dela. O que é linha transforma em coluna, com um complexo conjugado. Quando eu fizer isso, a minha matriz O vai ficar. Aquela linha vai para que coluna? Aí meu ODAGA vai dar diferente de O. Portanto, o operador O ele é não hermitiano. Certo? Então, o operador não hermitiano. Então, eu tenho, agora, segundo caso, é o φ. O φ ali é 1, tá? Não é 2. Mais uma vez, é 1. Então, eu vou calcular, né, o produto escalar dele por ele mesmo. Então, quando eu fizer o produto escalar dele com ele mesmo, vai ficar o menos 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. O módulo dele, né, a norma do meu vetor ao quadrado, que é esse aí, deu 72. Então, mostrando que ele não está normalizado. Então, aí é para chamar atenção. Então, quando eu for calcular o valor médio, então eu tenho que dividir pelo, né, produto escalar entre eles. O que a gente definiu antes sempre está definindo como um módulo igual, né, o produto escalar 1. Se ele não for 1, você ou normaliza, tanto faz, ou você divide, por isso está aí. Definição de valor médio na nossa notação. Então, a gente vai pegar essa definição e vamos fazer esse produto. Então, vai ficar a norma, a gente calculando, dá 1 sobre 72. Então, vai ficar φ, vezes meu operador A, vezes o φ. Tudo bem? Então, meu operador, o meu vetor φ, então agora eu faço a transposta dele, vai ficar menos 3, 5 e 7. Certo? Então, aquele 2 que tem menos 3 vezes 2 é 1. A minha matriz O, a gente acabamos de calcular, e o meu vetor φ, outra vez, aqui com. Então, só é fazer produto de matrizes, você encontra esse valor que está aí, que é o seu resultado final do seu valor médio num certo dado estado. Então, ele vai dar, o valor médio vai dar um número real. Né? Vai dar um número real, mas pode ser positivo, pode ser negativo, né, para vocês. Né? Bom, então, com isso, eu não quero passar mais material, mas o que é que a gente vai aprender ainda? Por exemplo,
Se eu quero calcular o funcional agora de uma matriz, então note que agora meus operadores, elas são matrizes. Se elas são matrizes, agora eu quero calcular como eu calculo uma exponencial, o seno de uma matriz. É o equivalente a calcular de um operador. Então, está, agora vai calcular de matriz, é a mesma coisa. Certo? Bom, para calcular funcional de matriz, eu preciso calcular base onde essa minha matriz esteja mais fácil de eu escrever ela. Então, por exemplo, se eu escrever minha matriz numa base onde ela é diagonal, imagine que eu escreva essa base onde ela é diagonal. Qual é a base que ela é diagonal? Na base dos autovetores do meu operador. Então, essa base dos autovetores, minha matriz está diagonal, que são os elementos, são os autovalores. Nessa base, ela diagonal, é fácil calcular o funcional de uma matriz, porque qualquer potência de uma matriz é fácil fazer, porque ela já está na diagonal. Mas se ela não tiver na diagonal, por exemplo, como está aí, calcular, por exemplo, essa matriz elevado a 20, você tem que multiplicar 20 vezes essa matriz, insistentemente, uma tarefa árdua, para você fazer. Se você quer calcular um funcional, uma série, você quer calcular essa matriz elevada a uma potência R qualquer. 100, 200, 300, você não vai fazer isso, obviamente, dessa forma. Então, a gente vai conseguir mostrar para vocês mudança de base. Sair de uma base onde meu operador, minha matriz, ela não está numa forma legal, e vou mudar essa de base e vou transformar o meu operador e transformar ele numa forma diagonal. Essa que a gente chama a transformação de similaridade. É transformar a minha matriz numa matriz diagonal. Para a mecânica quântica, a gente vai chamar de matriz unitária, ou vai ser chamada de transformação unitária. Eu vou transformar os meus vetores em outros vetores, de tal forma que o módulo dele se mantém o mesmo. Vocês aprenderam isso em Física Matemática 1, que são as transformações ortogonais. Você pega um sistema ortogonal, X, Y e Z, e rotaciona ele. Você tem a matriz rotação. Essa matriz rotação nada mais é que transformar os meus vetores em novos vetores. São transformações ortogonais. O que é que essa transformação ortogonal me garante? Que o módulo do meu vetor é o mesmo para qualquer base, qualquer ângulo que você fizer da sua rotação. Então, a gente chama uma transformação ortogonal. Aqui a gente vai trabalhar com números complexos. Os meus vetores são números complexos. Lá a gente trabalhou com o espaço R3, números reais. A gente chama ortogonal. Aqui a gente vai trabalhar com números complexos, a gente vai chamar de transformação unitária. Então, a gente vai chamar de uma transformação unitária quando você transforma o seu vetor e o seu módulo se mantém o mesmo. Certo? E a gente vai aprender na próxima aula como calcular essas matrizes unitárias que diagonalizam meus operadores. E isso vai ser importante para calcular funcionais de operadores. Então, a gente vai aprender o que a gente chama mudança de base. Sair de uma base e ir para outra. A base que eu vou escolher é a base dos autovetores do meu operador. E essa é uma transformação muito importante em mecânica quântica, trabalhar de base. E mais uma coisa interessante qualquer base que você escolher, os autovalores é o mesmo, não importa. Mas o que muda? Os autovetores. Os autovetores vão mudar. Se é mudança de base, você vai mudar. Aí mudou lá, então você pegar lá o rotacionar, o seu V muda. Porque agora tem novas componentes do espaço ortogonal. Então, vai acontecer analogamente aqui no nosso cálculo na mecânica quântica. Então, muita coisa que vocês aprenderam em Física Matemática 1, a gente vai transportar aqui para o campo complexo. Né? Uma pergunta?